O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. E agora a gente vai ouvir a nossa querida professora Vivi Almeida falando sobre o estudo que muita gente compartilhou e tal, né? Que aparentemente ganhar a Copa aumenta o PIB dos países. Gambito da Dama. Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Primeira consideração que eu preciso fazer sobre a coluna de hoje é um pedido de desculpa, pois afinal de contas é hoje e a gente sabe que perdemos para o time de Camarões por conta do Fábio Porchat, que disse que tudo bem ir para a Copa, apesar de ser pé frio, porque imagina se o Brasil vai perder para Camarões e não é que perdemos? Pois bem, feita essa consideração, esse pedido de desculpa, queria trazer um assunto bem diferente, né, do que tem sido as últimas colunas e do que tipicamente eu faço, essa coisa mais análise de conjuntura, estrutura, mas assim, uma decisão econômica, de fato, né, assim, e aí quando eu falo decisão econômica é aquela famosa, a maior representação na economia de old but gold, a relação entre custo-benefício. Aqui no Brasil, talvez a gente tenha iniciado todo esse processo, né, que estamos até hoje tentando entender, quase que uma catarse coletiva, em grande medida por conta da Copa e das passagens de ônibus, né, o ano de 2013, que aparentemente ainda não acabou. Mas essa ideia que se construiu no Brasil de que, olha, não vai ter Copa, uma espécie de substitutibilidade entre os investimentos da Copa e investimentos em educação, saúde, etc., não é uma jabuticaba, ou seja, não é um questionamento que se circunscreve ao Brasil. Muitos dos países que cediam a Copa, a população se questiona se é um investimento que vale a pena. E aí, esse tipo de pergunta, que é uma pergunta que economistas e pesquisadores gostam muito, né, entender um pouco, fazer uma espécie de termômetro social dos anseios da população, da sociedade, e medir esses efeitos e fazer, como eu falei, né, essa análise de custo-benefício, se perguntam se vale a pena esse investimento na Copa. A nossa, por exemplo, custou 5 bilhões, a da Rússia mais de 35, 7 vezes mais. Tem uma diferença, obviamente, né, entre o valor, levar ao valor, né, da época, né, 2014, 2018, mas num lapso temporal um pouquinho menor, assim, ainda assim a magnitude é bem maior, né, realmente o Putin não economizou. Mas, de novo, fazendo uma análise custo-benefício, todo investimento pressupõe, em maior ou menor medida, uma espécie de risco associado. Então, a ideia de sediar uma Copa não necessariamente vai trazer um retorno certo, porque, como eu costumo dizer para os meus alunos, principalmente essa época de provas, né, não existe nenhum investimento que seja risco e retorno na mesma direção, ou seja, risco baixo, que sejam em direções opostas, né, risco baixo e retorno alto. Então, a ideia de sediar uma Copa, por mais que se tenha um apelo de retórica muito interessante, do tipo, olha, vai atrair turismo, vai atrair investimento, ainda assim vai atrair, né, turista, consumo, investimento externo, né, pessoas que vão olhar para o país, sede, vão ter algum atrativo, ainda assim, como falado anteriormente, é um investimento, logo pressupõe risco, pode ou não trazer retorno. Pensando nisso, né, como eu estava dizendo anteriormente, pesquisadores, economistas sempre gostam dessas perguntas, um pesquisador se fez essa pergunta e o que ele encontrou foi uma relação causal interessante. Ao invés de encontrar efeitos de aumento, né, no PIB, né, efeitos positivos no PIB, por conta do episódio de sediar a Copa, né, o país sede, o que ele encontrou foi que, na verdade, o incremento no PIB vem dos países que ganham a Copa do Mundo. E olha que coisa interessante, porque
de novo, né, o país sede, ainda que ele tenha um incremento ali momentâneo no turismo e na atração de pessoas, tem uma envergadura de gasto de investimento muito maior, porque, afinal de contas, para receber uma Copa do Mundo, você tem que construir estádio, desenvolver, se necessário, infraestrutura, deslocar mão de obra, porque, afinal de contas, tem ali todo um público e todo um país que vai estar voltado para as atividades relacionadas à Copa do Mundo. E, portanto, assim, esse impacto não necessariamente ele se traduz totalmente num crescimento do PIB. Em compensação, olha que coisa interessante, quem ganha a Copa do Mundo, né, quem ganha o título, é quem tipicamente observa um aumento, um incremento no seu PIB logo na sequência da vitória do campeonato. E a explicação que é mais interessante ainda é que isso decorre das exportações. Isso se mantém pela pesquisa por aproximadamente 3 trimestres, mas ainda assim é um impacto positivo, mas o que me gerou bastante curiosidade foi essa ideia de que o aumento do PIB decorre das exportações. Ou seja, existe de alguma forma ali uma relação entre você ganhar a Copa do Mundo e as pessoas de alguma forma quererem participar desse país campeão. Então, dito isso, considerando que estamos na expectativa de uma virada, e como eu disse inicialmente, né, peço perdão pelo trazer o assunto justo hoje, em que não vencemos no jogo contra Camarões, mais um motivo para a gente torcer para o Brasil ganhar, para que pelo menos daqui a 3 trimestres a gente ainda usufrua de alguma forma desse incremento nas exportações e, portanto, aumento do PIB numa eventual vitória do Brasil e que vem o Hexa. É isso, pessoal. Uma ótima semana e até semana que vem. Beijo!